29 de abril de 2023. Neste sábado, a Igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Que alegria nesse sábado celebrarmos a memória dessa santa, tão importante para nós, Santa Catarina de Sena, uma mulher bastante culta, inteligente, e talvez a característica, a virtude que mais sobressaia nessa mulher é a autoconfiança e a autoridade cristã. Santa Catarina, ela foi uma mulher de profunda contemplação, né? Mas também foi uma mulher de uma incansável atividade na igreja. Nós sabemos muito bem que nesta época em que viveu Santa Catarina de Sena, que foi o século XIV, havia na igreja uma confusão governamental, digamos assim, né? O Papa que fugiu para a França, fugiu com medo de ser perseguido, né? Foi para Avignon e lá permaneceu por algum tempo, abandonou a sede de Roma, de onde nunca devia ter saído, por covardia. E Santa Catarina de Sena, né, de maneira muito memorável, é essa mulher que vai até o Papa, enfrenta-o e diz a verdade a ele: o seu lugar não é aqui em Avignon, o seu lugar é em Roma, né? Foi lá que o sangue dos apóstolos escorreu até o chão. Se for necessário, que o seu também escorra, mas você tem que voltar para lá. Não seja covarde. Aqui não é o seu lugar. E nós vemos, né, com um testemunho histórico, que o Papa retorna para a sede romana, ocupando a sua cátedra, o seu lugar, e esta mulher fica marcada historicamente para todo sempre como sendo uma mulher firme, uma mulher de autoridade, uma mulher da verdade. E se for necessário, até mesmo o Papa deve ouvi-la, né? Então, muito bonita a história de Santa Catarina de Sena. É evidente que eu estou contando um resumo, meus queridos, mas depois escutem áudios que contem a vida dos santos. É uma história muito bonita, além dessa coragem também e da contemplação também, a intelecção, né? Os textos escritos por Santa Catarina de Sena são textos bastante bacanas, né? E você pode encontrá-los na internet, né? Meus queridos, é pela sua intelecção, pela sua profundeza, né, contemplativa, e também pela sua autoridade diante dos conflitos da igreja, que o Papa São Paulo VI, no ano de 1970, proclama Santa Catarina de Sena como doutora da igreja. É um respeito, um título, um mérito, de acordo com aquilo que ela foi. Então essa é a história da santa que nós celebramos hoje. Peçamos a ela a intercessão por nós, nossas famílias. Nós, às vezes, que passamos os nossos dias com tantos medos e às vezes covardemente fugimos de situações com medo da derrota, com medo de nos ferirmos, preferimos às vezes desistir do que enfrentar. Olhando a figura desta santa, nós vemos que nós precisamos ter a cabeça erguida e um espírito de coragem e fortaleza para enfrentar as dificuldades da vida, não abaixar a cabeça, né? Esse é o exemplo maior dessa santa para nós. E hoje, meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é os Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos do 31 ao 42. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida.
Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as boas obras que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então lavaram o seu corpo e colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e os mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e ajudou-a a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentou-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós vemos na leitura de hoje 2 tipos de milagres. Podemos perceber que Pedro, que é o protagonista, ou melhor, o instrumento desses milagres, ele diz a mesma frase, Primeiro, Enéas, levanta-te e arruma a tua cama. Depois, essa tal Tabita, Pedro diz a mesma coisa: Tabita, levanta-te. Esse levantar, ele difere, porque Enéas estava vivo, mas padecia de um malefício, de uma enfermidade que atrapalhava o seu viver, que o incomodava, que provocava a ele sofrimento. Tabita já estava morta. A desesperança, não tinha mais o que fazer. Os 2 se levantam. O que quer dizer? Meus queridos, tanto os sofrimentos tão insignificantes, ou sofrimentos ainda assim que não matam a nossa vida, quanto aqueles sofrimentos que nos matam, nos destroem, e pode até matar em nós a esperança, a vontade do viver. Enfim, ambos os sofrimentos, eles são extirpados. E eles podem ser extirpados por uma certa autoridade de fé. Nós vemos que Pedro, ele ajoelha, reza e ele determina. Por que isso? Porque Pedro agora é tomado de uma autoridade. Pedro, ele não tem dúvida que a vontade de Deus para com seus filhos é a vida, é a felicidade, é o bem-estar. Então, ele não pergunta, não titubeia, simplesmente ajoelha, reza e diz: levanta-te, seja para Enéas, seja para Tabita. Isso nos ensina muito. Aliás, celebrando a memória de Santa Catarina de Sena, que é uma mulher tomada de autoridade, tomada de convicções, de uma certa fortaleza, nos ensina, a partir desse testemunho também da leitura de São Pedro, dessa experiência de São Pedro, nos ensina que nós devemos fazer o mesmo. Às vezes nós sabemos que algo na nossa vida é tão necessário,
Tem coisas na vida que a gente não sabe se é necessário, a gente pede para Deus e a gente fala, se for da sua vontade e tal. Mas tem coisas que a gente sabe que é necessária, que são necessárias, né? E mesmo assim nós agimos com timidez na nossa vida de oração, nas nossas palavras diante dessas situações, né? O aprendizado de hoje é que a gente tem que ter autoridade naquilo que a gente quer e naquilo que a gente pede para Deus. Muita frouxidão, muita falta de fé, muita timidez espiritual nos sentimentos, na relação com Deus e também nas palavras. Quantas vezes nós somos negativos? Quantas vezes nós dizemos, mas eu não sei se vai dar certo, eu não sei, talvez não sei o que. Não, façamos a experiência. Hoje o Padre tem uma dica para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Faça a experiência de ser um homem, uma mulher de autoridade no Senhor, sobretudo naquilo que você sabe que é a vontade de Deus. Faça a experiência e você vai ver que as coisas vão se transformando. E você vai perceber que às vezes as coisas não se cumprem por causa da sua lentidão espiritual e da sua fraqueza espiritual. Faça a experiência como Santa Catarina de Sena fez, como também São Pedro hoje nesse texto tão bonito dos Atos dos Apóstolos também fez, de determinar, de crer e agir como se já possuísse o que você pediu a Deus. Você vai ver que as coisas vão desabrochando e acontecendo numa certa naturalidade que parece que você e Deus se encontram numa mesma sintonia. Essa experiência mística, ela é muito, 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 muito proveitosa, muito boa para nós enquanto cristãos. Mas nós precisamos dar passos, né? Tire do coração o homem e a mulher da dúvida, do medo, né? Da timidez espiritual. Que Deus assim nos ajude a compreender esse mistério tão bonito, né? Dessa prática da vida espiritual, que é a autoridade espiritual, e que Ele assim nos ajude, nos abençoe. Meus queridos, desejo um sábado fantástico, cheio de convicções, de autoridade, de fé, de fortaleza. Que Deus os abençoe, os guarde e os proteja hoje e sempre. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.